nossa live hoje é uma conversa com o pastor Clayton Pomeringhi a respeito da próxima lição bíblica da CPAD. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Boa noite, Gutierrez. Prazer estar aqui com você para a gente conversar hoje. Prazer. Satisfação imensa te rever aí e ver que tu estás bem. Obrigado, pastor. Pessoal, hoje a ideia aqui da nossa live é conversar a respeito do próximo tema da escola dominical, do próximo trimestre, para quem usa as lições bíblicas da CPAD. O pastor Clayton Pomeringhi. Pomeringhi é a forma que a gente pronuncia, mas o nome é alemão, então a pronúncia está completamente errada. Mas vamos usar aí como todo mundo fala, né? O pastor Clayton Pomeringhi, ele é lá da Assembleia de Deus de Joinville. Vou ler aqui o currículo dele, que é extenso. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, onde já foi pastor também, né? Lá em Blumenau, se eu não me engano, né? Isso. Sim, de um bairro lá, de uma congregação. Ah, bacana. Também é formado em Teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte e tem especialização pela Faculdade Luterana de Teologia e mestre em Teologia pela Faculdade Este, que é a Escola Superior de Teologia, que é ligada à Igreja Luterana. E hoje o pastor Clayton, ele está, como eu falei, ligado à Assembleia de Deus de Joinville, onde ele é diretor de uma escola, que é a SEDUC, que a SEDUC é tanto uma escola e também tem a faculdade Refidi, ligada à escola e à Igreja Assembleia de Deus, lá de Joinville. Seja bem-vindo aqui. É a segunda vez que a gente bate um papo, né? A primeira foi para falar de hermenêutica pentecostal e agora a gente vai falar sobre o livro de Primeiro e Segundo Reis, que é o tema do próximo trimestre. Eu queria começar essa conversa, pastor Clayton, uma curiosidade que muita gente tem de como que funciona o processo de escrita de uma revista como essa. Até porque o livro de Reis, todo o seu conjunto, ele é muito extenso, é muito longo, e você precisa sintetizar todo esse conjunto de livros, 13 lições, né, para 13 domingos na escola dominical. Como que foi esse processo de pesquisa? Quanto tempo levou? Como que foi a experiência de escrever essa revista para a sua própria vida e ministério? A indicação do tema, né, sempre é a CPAD que faz, né, eles dão tanto o tema geral da lição, como também cada lição, né? Mas, claro, aí dentro de cada lição eles dão a liberdade para a gente estar escrevendo, né, aquilo que a gente acha que é o correto. Como o livro de Primeira e Segunda Reis abrange uma extensão de tempo muito grande, né, provavelmente aí em torno de 400 a 500 anos, né, não se sabe muito ao certo, mas provavelmente é entre esse tempo. Então são muitas histórias, são dois reinos na verdade, do norte e do sul, com todos os seus meandros e tramas e golpes e contragolpes e um monte de coisa, né? Então é muita história. E embora a história bíblica é resumida, né, mas nós temos aí Primeira e Segunda Crônicas, que faz um contraponto. Nós temos aí os profetas, né, especialmente Jeremias, Oséias e Isaías, né, que também tem um pano de fundo ali. Então é uma extensão bastante grande de escritos, né, e pesquisa para caber em 13 lições. Então é um exercício, isso é verdade, bem grande, assim, de a gente estar selecionando e vendo o que é mais importante. E aí a gente faz a escrita, né? Eles dão um prazo aí para
para a gente, que geralmente é um prazo não muito longo, né? Você precisa se organizar dentro desse prazo, né? Dessa vez foi bom porque eu consegui pegar férias, né? Dentro desse tempo, aí eu reservava 4, 5, 6 horas por dia para estar escrevendo. Mas ao todo levou aí de 3 a 4 meses, né, para estar escrevendo tanto o livro quanto a lição. Aí quanto ao processo da escrita, né, a gente, claro, vai primeiramente para o texto bíblico. O texto bíblico sempre é a base, né, é o fundamento de tudo. Depois a gente vai para outros livros, né, e ali quem comprou o livro, né, até vou mostrar aqui, né, isso aí. Quem comprou o livro, né, lá no finalzinho vai ver as referências que eu usei, né, que foram bastante. Acho que tem aqui deixa eu ver, umas 4, 5 páginas de referência, três páginas de referência. E aí, né, são livros que a gente vai vendo e comparando, né? Geralmente são livros que acompanham a ortodoxia, né, das Assembleias de Deus e aquilo que a gente crê, mas também a gente não pode jogar fora, né, outros escritos e outros métodos que foram usados e que chegam a conclusões muito interessantes sobre o livro de Reis e com certeza, né, são bastante úteis. E claro, para a gente que é pentecostal, o ingrediente indispensável para escrever é a oração, né? Não se escreve um livro desse, uma lição, né? Sem oração, pedindo a inspiração do Espírito Santo. E você que é escritor também sabe que muitas vezes a gente chega em paredes, né? E você não sabe como avançar, parou a inspiração, acabou tudo. A impressão muitas vezes que dá é que você não tem mais absolutamente nada para escrever. E aí, através da oração e a leitura, né, aí surgem novas ideias e tal, né, e a partir disso, então, a gente escreve. Então, é um processo, né? A gente se envolve muito nisso, a gente levanta, acorda de manhã pensando nisso, almoça, dorme, sonha, né, com esses escritos, de forma que a partir disso, então, que nasce, né, a lição e o livro. E claro, a gente tem, eu ao menos quando escrevo, né, eu procuro estar fazendo isso. Por exemplo, eu me foco em um dos meus alunos, né, ou em 2, 3 alunos, cujo entendimento, digamos assim, não é tão abrangente como os demais, né? Então, eu procuro estar escrevendo para que aquele meu aluno, que não teve tanto acesso à escola, né, que não consegue, talvez, desenvolver um raciocínio mais complexo e abstrato, eu procuro ter esse aluno à minha frente, para que o maior número possível de pessoas possa ser atingido com aquilo que a gente escreve. O Martinho Lutero disse que se uma criança não puder entender o que você prega, então você não pregou nada, né? E então a gente faz esse exercício, né, de procurar tornar a mensagem bíblica o mais compreensível possível. Então esse em resumo assim o processo de produção, né? Muito bom. Eu comecei a falar aqui da revista e não apresentei a revista, né? A revista é essa aqui,
Tem como título o Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Mas basicamente é um comentário, é claro que breve, por ser uma revista limitada a 13 lições, um comentário do livro de Reis, primeiro e segundo. Sempre é bom, pastor Clayton, eu sempre falo isso em sala de aula, para o pessoal tomar cuidado com a gramática, né? Porque é primeiro e segundo Reis, não primeira Reis, porque é primeiro livro de Reis. Então, o livro masculino. Cuidado com a concordância, né? Ao mesmo de falar primeiro João. Não, aí é primeira João, porque é a primeira carta ou epístola, são duas palavras femininas. Aqui está a revista e o livro, né? Sempre a CPAD lança também um livro complementar. Eu não li todo, mas o que eu li eu estou gostando bastante. O que eu gosto aqui no trabalho do Clayton, que eu já observei, essa é a segunda lição, tá, pessoal? O pastor Clayton não está inaugurando, não está fazendo a sua primeira lição. Essa é a segunda. Na verdade, eu escrevi uma de jovens e essa é a segunda de adultos, né? Isso. A segunda de adultos, que a primeira foi sobre a obra da salvação. Isso. Mas você já tinha escrito uma sobre o profeta Isaías. Exatamente. Para jovens, né? Mas em lições bíblicas de adultos, essa é a segunda lição. É importante enfatizar isso. Muita gente acha que essa é a sua primeira, não. O pastor Clayton já tem esse trabalho. E o pastor Clayton também é escritor, tem alguns livros publicados. Pela CPAD deve sair um em breve, né? Sobre teologia postal, já está em anúncio nas redes aí da CPAD. Então a gente tem aí um escritor já experiente, uma pessoa que já está há um tempo produzindo material bíblico e teológico para a nossa denominação. Quando eu estou relendo Reis, né, até mesmo para dar aula, porque eu sou também professor de escola dominical onde eu congrego, e é um livro fascinante, né, como toda a Bíblia, mas uma característica fascinante do livro de Reis são as conspirações políticas. O livro já começa, né, com uma tentativa de golpe de Estado, digamos assim, quando Davi, já muito velho, ele ali, o seu filho mais velho, não Absalão, Adonias tenta ali usurpar o trono que já estava prometido a Salomão. Assim, quando a gente estuda todo o livro de Reis e vê essa decadência das lideranças, né? Você tem uma série de lideranças perversas, pessoas comprometidas com o pior da humanidade, né? Especialmente no Reino do Norte, ele teve um processo de decadência ainda maior. Quais são as implicações disso, pastor Clayton, para a nossa realidade hoje? Pensando mesmo como igreja e o seu papel social, quando a gente se depara com essa realidade crua, olhando para o livro de Reis e vendo a perversidade e como a perversidade de uma liderança pode perverter um povo. É como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Essas coisas foram escritas para advertência nossa, né? Então a gente precisa fazer esse exercício, como você bem falou ali, de transpor, né, de contextualizar todo o ensinamento do livro de Reis para os dias de hoje. Mas uma coisa que fica muito evidente em Reis ali, diante de todas essas tramas e dramas e conspirações e traições e morte, né, especialmente o reino do norte é um reino que teve várias dinastias e todas as dinastias que foram retiradas com violência, força, com morte, né? E além disso, a idolatria, a corrupção, né, estão sempre muito presentes, mas especialmente esse dar as costas para Deus, né? Todos os reinos do norte, todos os reis do norte deram as costas para Deus. Do reino do norte não há nenhum que mereça aplausos.
No Reino do Sul tiveram apenas dois reis, Ezequias e Josias, que, digamos assim, acertam em praticamente tudo, né? Depois tem outros 6 reis que acertam mais ou menos, e os demais, então, são, né, são iguais a esses reinos do norte. Então, veja que existe muito pecado, muita coisa errada, e aí surgem os grandes homens de Deus do texto bíblico, que não se misturam com essas coisas, né? Nós temos os dois grandes profetas, Elias e Eliseu, mas nós temos outros, né, como o Micaías, como o Natã, enfim, né, e Oséias, Isaías e Jeremias, enfim. Mas o que esses grandes homens de Deus que estão presentes no livro de Reis fica muito claro, assim, fica evidente, né, gritante até, é a maneira como eles não se misturam com nenhum tipo de conivência com pecado, com idolatria, com absolutamente nada dessas coisas. E isso é uma advertência muito interessante para os nossos dias, né? Como homens e mulheres de Deus, como a Igreja de Cristo, ela não pode ser conivente com absolutamente nada que é contrário à Bíblia, com sistemas de governo, quer seja à direita, quer seja à esquerda, quer seja de centro, de que orientação for, a igreja não pode ser conivente com nenhuma dessas coisas. Reis deixa isso, sim, muito claro, né? E eu gostaria até de desafiar os nossos ouvintes de lerem o livro de Reis sob essa perspectiva, de realmente perceberem como esses grandes homens de Deus que estão presentes em Reis, como eles foram firmes, né? Como eles foram verdadeiros, sinceros, colocaram a sua cabeça a prêmio, né? Como é o caso do profeta Elias, de Jeremias, de Isaías, né? Isaías até foi morto por causa disso, né? Isaías, por exemplo, ele profetiza provavelmente durante um período de 4 reis, que começa com Uzias e termina com o Manassés. E segundo a tradição, Isaías é o profeta que Manassés manda serrar ao meio, porque Manassés era um rei tremendamente idólatra, né? E Isaías confronta essa idolatria e por isso, então, o Manassés manda matar Isaías serrando ao meio. Então, são homens e mulheres de Deus, mais homens, claro, ali, que não se vendem, né, que não se entregam nem ao poder e nem à riqueza, né? Porque a gente sempre acha que o que mais prejudica um homem ou uma mulher de Deus é o poder aliás, é a luxúria e o dinheiro. Mas, na verdade, o grande problema dos homens e mulheres de Deus é o poder, né? E nenhum profeta do livro de Reis deixa-se seduzir pelo poder, especialmente o profeta Elias e Jeremias, né? Eles não se deixam levar, e o Eliseu também, claro, mas o Eliseu tem um componente a mais ainda, que é o dinheiro, né? Além do poder, ele tem a tentação do dinheiro, quando o Naamã vem para ele e oferece muita prata e muito ouro, e não teria, talvez, sob os olhares de hoje, né, não haveria problema nenhum se Eliseu pegasse o dinheiro, mas ele era um homem tão íntegro, tão sincero, que ele
simplesmente negou toda aquela riqueza. E era muita riqueza, muita mesmo, muita prata, muito ouro, 10 vestidos finos, dos mais finos que havia, e Eliseu abre mão disso aí tudo. Então, isso são, assim, digamos assim, são faróis intensos que estão presentes no livro de Reis e que apontam de uma maneira muito forte para a realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? de a igreja, de homens e mulheres de Deus, não se venderem em hipótese alguma e serem proféticos diante de qualquer situação que afronte aquilo que a palavra de Deus diz e ensina. Perfeito. Inclusive, assim, lendo Reis, é interessante observar que tem esse padrão de dois tipos de pecado que são bem evidentes. Um que você destacou muito bem, que é o pecado da sedução do poder, mais do que a sedução do dinheiro, da luxúria, a sedução do poder, e a sedução também da idolatria, né? Do sincretismo, no sentido totalmente literal dessa palavra, né? De uma mistura de religiões pagãs com a religião judaica. E havia esses dois problemas, a idolatria e o apego ao poder. É interessante como a Bíblia sempre nos adverte em relação a esse tipo de pecado. E a gente precisa pontuar também, né, pastor Cláudio, Israel, naquele momento, especialmente antes da divisão, ele vivia o melhor período da sua história, politicamente falando. Israel era praticamente um império naquele momento, um mini-império. Conseguiu muito espaço dentro do Oriente. Inclusive, Salomão chega a casar com uma filha de Faraó, um típico casamento de aliança política, né? Típico casamento de aliança imperial. Então, nós temos aí, naquele momento, o livro de Reis vai nos conduzindo a isso, né? Quando Israel chega no seu ápice de poder, de glória, de influência política, é aí que a decadência de Israel começa. Eu acho que esse é um alerta que precisa ficar aqui para a gente. A gente vive hoje, como igreja, se a gente pensar, inclusive na nossa denominação, né, a gente vive um momento de glória. Estamos chegando a 110 anos, uma grande igreja no país inteiro, e a gente chega nesses momentos de aniversário com muita razão, e a gente celebra as grandes conquistas que a gente tem, né? A gente canta as glórias. Puxa, nós temos 20 milhões de membros e tal. Só que a gente nunca pode esquecer, né, que nesses momentos de glória é que as sementes da decadência nascem. E uma semente muito importante dessa decadência que pode ocorrer é a semente da sedução do poder. E essa semente, ela é muito sedutora, ela corrompe, ela revela muita gente, né? E, como dizia um lord inglês, o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então a gente tem essa realidade como alerta em Reis. E aí você mencionou também os profetas, né? São figuras importantes no livro de Reis, começando ali por Natã, que é graças a Natã que o golpe de Estado é evitado, né? E ali Salomão é colocado no trono, é graças ao trabalho de Natã. Mas também tem, como já mencionado aqui, Elias, Eliseu, como dois grandes profetas naquela época, profetas mais carismáticos. E eu queria que o senhor trabalhasse um pouquinho aqui, falasse para a gente, até porque eu vi que uma das suas referências foi o Walter Brueggemann, que é um craque em teologia bíblica, teologia do Antigo Testamento, ele trabalha esse assunto, e essa diferença entre os ministérios de Elias e Eliseu, o ministério mais carismático, e os ministérios desses grandes profetas como Isaías, dentro da realidade ali de Israel. Os profetas ali, né, como você mesmo disse, eles são cruciais. Eu só queria voltar um pouquinho ali, né, quando você enfatiza a idolatria e o poder. A verdade, assim, eu considero que a idolatria é um subproduto
do poder, né? Porque quando, por exemplo, um rei de Israel ele se torna idólatra, ele, na verdade, ele está em busca de mais prestígio e poder que supostamente o Deus verdadeiro não daria, né? Por isso que a Bíblia compara algumas vezes a idolatria como a prostituição, né? Porque é uma venda de si mesmo para alguma coisa que não satisfaz. E da mesma forma, o fiel, né? Por exemplo, o povo simples de Israel, quando eles vão para a idolatria, a intenção é a mesma, né? Eles querem poder para colher mais, eles querem poder para ficarem mais ricos e coisa assim. E a mesma coisa ocorre hoje, né? Tem gente que cria uma caricatura de Deus que se torna um ídolo, cuja intenção desse ídolo é fazer com que a pessoa tenha prosperidade financeira, tenha saúde, coisas desse gênero. Com isso, eu não digo que Deus não dê essas coisas, é claro que ele dá. Mas eu estou dizendo quando a gente se aproxima de Deus em busca desse prestígio, poder, debaixo desse prestígio e poder se esconde justamente a idolatria a esse Deus caricato, né, que eu estou criando a minha imagem e semelhança para satisfazer aquilo que eu quero. Então, só para fazer um adendo ali. Aí você está comentando sobre os profetas, né? Provavelmente, quem, na verdade, escreveu o livro de Reis foi um profeta, que foi o Jeremias, né? Então, Reis, ele é um livro que não existiria escrito dessa forma, né? Tão brilhante, profunda como mostrando de uma maneira muito intensa a teologia meritória, né, que está ali presente, se não fosse escrito por um profeta que também fosse versado no Pentateuco, tanto quanto foi o Jeremias. Então, o Jeremias é o profeta de pano de fundo, visto que provavelmente ele é o autor. Aí depois nós temos um outro profeta também que serve de pano de fundo, de uma maneira muito intensa ali, que é o Oséias, né? O Oséias é o profeta que Deus usa, não tanto em palavras, né? Porque o povo já não ouvia mais, a rebeldia estava tão intensa que não adiantava mais falar em palavras, então Oséias entra como aquele profeta cuja própria vida, cujo próprio exemplo de vida exemplifica a pessoa de Deus, cheia de misericórdia, amor e graça, e que sempre de novo vai ao encontro da sua esposa, que é Israel, que é prostituta, toda errada, né? E ela sempre volta de novo para o seu pecado, e Deus vai sempre atrás de novo e mostra bondade e misericórdia para fins de que o povo de Israel ele retornasse, né, para o seu lugar de origem. Aí nós temos esses grandes profetas, né, que deixaram os escritos, né, como Oséias, Jeremias, o Isaías, né, e outros também, né, que estão ali no texto bíblico. E nós temos esses profetas orais, né, que é o Elias, o Eliseu, o Natã, o Micaías e outros que aparecem ali. E aí, de formas que todo esse contexto profético, né, está muito presente, evidente em todo o texto do livro de primeiro e segundo Reis ali.
muito bom. Lá no início ainda da fala, você mencionou a relação da idolatria com a busca de poder, né? E isso é um ponto interessante, que se a gente pensar hoje mesmo, pessoas que buscam a teologia da prosperidade, por exemplo, a motivação não é espiritual, né? Obviamente, a motivação não é uma busca mais intensa por Deus. A motivação é o próprio egoísmo, é a própria cobiça. A cobiça que leva as pessoas a isso. Alguns até dizem, não, são coitados manipulados por lideranças manipuladoras e tal. Bom, que tem algum caráter manipulador pode até ter, mas que pessoas a esse tipo de liderança, que prega esse tipo de coisa, é a ambição do coração, a ambição de ficar rico, de obter posições, de ter glória, de ser cabeça e não cauda, né? Até usam essa linguagem supostamente bíblica, né? Mas de maneira distorcida. Então a gente tem muito isso, e isso tem no nosso meio. Eu achei um ponto bem importante que o senhor mencionou, que foi o seguinte: idolatria, no fundo, idolatria não é somente eu sair aqui da minha casa, vou até um santuário e me ajoelho diante de um ídolo de barro. Isso é idolatria, e a idolatria mais caricata, aquela que a gente já reconhece de longe, né? Fulano ali é idólatra, porque ele age dessa forma. Mas tem uma idolatria talvez até mais perigosa, porque ela é mais sutil, que foi essa idolatria que você mencionou, que é a idolatria de construir um Deus que supostamente é o Deus cristão, é o Deus da Bíblia, mas que é um Deus feito à minha imagem, à minha semelhança. Eu construo um conceito de Deus que não é um conceito bíblico, que não tem nenhuma ligação com a revelação bíblica, mas tem sim uma conexão com aquilo que eu desejo. Então é um Deus que, no fundo, é um gênio da lâmpada, né? É um mágico que vai me proporcionar coisas mágicas de repente, né? E esse tipo de idolatria, ele está presente no nosso meio, né? Cabalmente, em púlpitos que muitas vezes se julgam zelosos, mas que dão espaço para esse tipo de pregador, para eventos que promovem esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu só queria fazer essa observação porque eu vejo que muita gente, tem gente sincera mesmo, que está em busca de zelar pela boa doutrina da nossa igreja. Mas que muitas vezes parece esquecer que a gente tem um problema crônico no meio pentecostal, que é o triunfalismo, a teologia da prosperidade, e que está entranhada totalmente já no nosso discurso, nos hinos, né? Quantos hinos pentecostais são recheados da maldita teologia da prosperidade? E a gente não vê um movimento contra isso, né, pastor Cláudio? A gente vê uma luta contra isso, né? O zelo parece que acaba aí. Então, nesse sentido, é bom a gente sempre trazer à tona que a teologia da prosperidade e as suas variantes, né? A sua P2, a sua beta, elas estão aí no nosso meio pentecostal, inclusive em Assembleia de Deus. E isso é uma forma de idolatria, é uma forma de sincretismo, porque é uma religião que não é o cristianismo, né? É uma religião ao dinheiro, é o amor ao dinheiro que Paulo diz que é a raiz de todos os males, né? É justamente o que está no um texto bíblico, né? Acho que foi o Salomão que falou, que enganoso é o coração do homem, né? Então, o auto-engano em relação às coisas de Deus é muito fácil de ocorrer, né? Eu posso estar na melhor, supostamente, né? Na minha melhor das intenções, mas eu posso estar me escondendo atrás do desejo de poder, de orgulho e tantas coisas, né? E sempre que acontece isso, eu preciso criar um ídolo que dê conta, né, dessa minha pretensão, que não é uma pretensão cristã, digamos assim, ou uma pretensão santa, né? Mas uma pretensão diabólica
que eu deixo criar no coração, e que para dar conta disso eu preciso criar alguma coisa, né? E aí a nossa mente humana é muito fértil e cria todas essas coisas aí. E você disse da sutileza, né? Com que essas teologias da prosperidade, e eu diria mais uma também, a teologia do domínio, né? Como elas são sorrateiras, disfarçadas e facilmente estão presentes aí. Exatamente como a gente vê descrito em vários episódios do livro dos reis. Quase um sincretismo, assim, né? Uma mistura entre o Deus verdadeiro e os altares a Baal, os postes ídolos, está cheio de poste ídolo por aí. Para quem não sabe, o pastor Clayton mencionou a teologia do domínio. É bom explicar porque não é um conceito tão conhecido, né? Uhum. A teologia do domínio é uma teologia que nasce na década de 70, ela explode. Ela é mais antiga do que isso, mas ela tem a sua explosão na década de 70, junto com o movimento de prosperidade, de confissão positiva, movimento de cura divina. E a teologia do domínio, basicamente, é uma teologia política. O que ela tem como missão, né? Ela entende que a igreja precisa construir um Estado teocrático. E a igreja é esse mecanismo que Deus vai, de alguma forma, dominar o planeta por meio da igreja. Bate totalmente contra qualquer entendimento que a gente tem da relação igreja-estado na própria tradição protestante. Vale lembrar que a gente vem, né, a Assembleia de Deus, inclusive, de uma tradição batista, que é uma tradição que sempre pregou a separação de igreja e Estado, né? São duas esferas completamente diferentes. Tem outro ponto importante, que o próprio cristianismo já criou essa divisão, quando o próprio Cristo fala que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O próprio Cristo cria essas duas esferas de influência na vida social, né? Então, assim, elas não podem se misturar. E é isso que a teologia do domínio faz. E é curioso que a teologia do domínio gosta de usar o Antigo Testamento, né? Mas ela faz uma leitura do Antigo Testamento desprovida de novo, né? Ela não faz uma leitura do Antigo pelas lentes do Novo. E mesmo quando a gente lê o Novo, a gente vê que o modelo de teocracia de Deus era um modelo diferente do que Israel pensava. Porque se a gente vai lá no livro, especialmente de Samuel, Deus deixa muito claro ao profeta Samuel que não queria que Israel tivesse rei. E aí a gente lendo Reis, a gente entende por que Deus não queria que Israel tivesse rei. Exatamente, que foi uma decadência total, né? Reis mostra... É interessante você mencionar isso, porque dentro dessa, digamos assim, dessa metanarrativa bíblica, né, da inspiração do Espírito Santo sobre o texto bíblico, Reis está fazendo exatamente isso, está mostrando que aquela palavra que Deus disse para Samuel de que a monarquia não é o ideal, Reis mostra exatamente isso, né? De que a monarquia não deu certo. Muito bem. Deus né? Deus chama a atenção que eles iam abusar do poder e Exatamente. o oposto também, né? Que é uma causa da divisão do reino do sul para o reino do norte. Foi uma cobrança abusiva de impostos, né? Que faz parte de toda essa coisa. Porque Deus falou, vocês vão pagar impostos para alimentar o luxo desse povo da monarquia, né? Deus já tinha advertido, mas o povo, não, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Toda nação tem um rei, por que a gente não vai ter um rei, né? E aí tiveram vários reis e quebraram a cara com isso. E aí Israel foi para uma decadência total, né? Total ao ponto que foi depois dividido e dominado pelo Império Assírio e depois pelo Império Babilônico, né? E sofreu... Pois é,
aí você vê mais uma falácia grande, o Gutierrez, da teologia do domínio, né? Que o que está por trás da teologia do domínio é justamente esse modelo monárquico de Israel que não deu certo, né? Eu acho que essa é a maior falácia que a teologia do domínio tem, de não perceber que nem para Israel Deus queria isso, e nós queremos hoje. Então, é um paradoxo sem fim, isso aí. Perfeito. Se não deu certo para Israel, não vai dar certo para o Brasil também. Com certeza. Não, perfeito. A gente vê que o entendimento, muitas vezes, de Israel foi defeituoso nisso, porque eles entenderam o Messias, o rei de Israel, como uma dinastia realmente humana, né? E não o que a gente vê em Reis? Que o foco no rei humano tira o foco do verdadeiro rei, né? Do verdadeiro Messias, porque essas pessoas passam a tomar um espaço messiânico, né? Um espaço salvador. E é o que a gente vê hoje na Igreja Evangélica Brasileira, né? Que tem uma ligação tão doentia hoje, infelizmente, com a política partidária, que vê em homens uma esperança messiânica. A mesma coisa aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que vê em homens uma esperança messiânica. Engraçado que nos Estados Unidos, muitos evangélicos usaram a figura de Davi para justificar esse tipo de apoio. Dizer, não, é um sujeito perverso, pervertido, mulherengo, mas é o nosso Davi, né? E aí, tudo. E aí deu no que deu. O que eu acho uma pena, pastor Clayton, é que as consequências disso, e a gente vê isso também na história de Reis, essas consequências, elas nunca são imediatas. Elas não ocorrem assim no instante que esse processo está ocorrendo em si. Exatamente. É de longo prazo. E assim, eu fico vendo, eu fico realmente muito temeroso. Hoje eu não tenho filhos, tá? Não sou casado, não tenho filhos. Um dia eu vou ter filhos, né? Talvez, quando meu filho chegar na idade de 18, 20 anos, a gente vai estar numa realidade de uma aversão tão grande da juventude daqui 20 anos à Igreja Evangélica Brasileira. Por quê? Porque eles vão entender que a Igreja Evangélica Brasileira, aderir a essa igreja é aderir a um projeto X de política. E isso mata o testemunho do Evangelho. Sim. Direita e esquerda, tá, pessoal? A gente está vivendo um momento mais à direita, mas poderia também ser à esquerda. Eu costumo dar o exemplo da teologia da libertação, né? No caso da década de 80, que ela tomou tanto um discurso político na Igreja Católica que as pessoas foram para as igrejas evangélicas. Exatamente. Elas iam para a igreja, elas ouviam um discurso apenas político, no sentido de reforma agrária e tal. Aí, cadê o evangelho? Cadê a solução para o meu problema existencial, né? Aí iam ouvir os pastores. E aí a Igreja Católica entrou em crise a partir da década de 80. Mas a gente também está caminhando para uma crise, só que não é a teologia da libertação que está nos levando. Ela levou lá atrás a Igreja Católica. Mas é uma outra teologia, que é a teologia do domínio, que é uma teologia maldita, antibíblica, que nasce em um contexto totalmente desprovido do Evangelho e que está matando, aos poucos, sem a gente perceber, as nossas comunidades. As consequências virão. Não vai ser a 21, 22, 23. Mas lá à frente a gente vai colher os frutos amargos do que está acontecendo hoje, né? Exatamente. E a postura dos profetas em Reis, né, sempre foi uma postura crítica, né? Sempre foi uma postura de estar indicando e pontuando o que não estava certo e fazendo com que o povo voltasse para Deus, né? E essa deve ser também a postura de homens e mulheres de Deus no Brasil. Não a conivência, não o dar as mãos, né? Quer seja
de um lado esquerdo ou direito ou centro, o que quer que seja, mas assumir essa mesma postura profética, né, de que os profetas dos livros de Reis tinham, de estar apontando, de estar ajudando, digamos assim, os reis a enxergarem a si mesmos, a enxergarem os seus próprios limites, os seus próprios erros, levar a consciência, né, para que a palavra de Deus tivesse a primazia. Esse é o trabalho fundamental nosso da igreja aqui no Brasil. E daí a gente pode também olhar para aqueles profetas que comiam a mesa do rei, né? Agora não vou me lembrar. O rei Josafá, né? O rei Josafá, ele tinha centenas de profetas que comiam a mesa dele. E eles sempre diziam o que ele queria ouvir. E ele nunca chamava o profeta de Deus, porque o profeta de Deus, ele mesmo disse, ele só diz coisas contrárias a mim. Então eu não vou chamar ele, né? E essa mesma conotação, se a gente trouxer para os dias de hoje, é presente e evidente. Sim. Né? Os profetas que comem a mesa do rei sempre dizem aquilo que o rei quer ouvir, sempre aplaudem o rei, mesmo que ele esteja errado. Isso está tudo em Reis, está tudo na Bíblia, é só ler. Né? Só ler, está claro, evidente, óbvio. Né? O mundo gira, mas a sua mesma, né? Impressionante. Então quer dizer que o profeta Elias não ia tirar selfie com Acabe e Jezabel? Com certeza, jamais ele publicaria no seu Instagram, no seu Facebook, uma foto com Acabe e Jezabel, jamais. Agora, com a viúva pobre, talvez, né? Sim. Mas Jezabel realmente ficou por aqui com o profeta ao ponto de querer matá-lo, né? Justamente por essa política. E, infelizmente, a gente vive um momento hoje, inclusive foi vinculado numa TV nacional aí, uma frase supostamente bíblica que você não pode criticar nem o governo, nem por pensamentos. Né? Então, sim. Não. E a Bíblia tem vários exemplos de uma postura crítica, profética. João Batista, no Novo Testamento, em relação a Herodes. Né? A gente não pode... Jesus também. Jesus chega a chamar Herodes de raposo. Né? Que era uma palavra, não era carinhosa, não. Era uma palavra assim. Jesus estava pejorativa mesmo. De um ladrão mesmo, um bandido. Ele chama ele ali de uma raposa, que é um animal traiçoeiro, né? De maneira geral. Essa é a imagem da raposa. E é assim que Jesus descreve Herodes e João Batista. E é bom lembrar a própria postura do apóstolo Paulo, embora você não vai encontrar um texto de Paulo falando diretamente contra algum tipo de governante, mas tem vários elementos no texto paulino que mostra a força do evangelho em relação a essa usurpação exagerada do poder. Ao ponto, por exemplo, quando ele sempre coloca Jesus como Kyrios, como Senhor. Né? Kyrios é a palavra grega para Senhor. E era uma palavra usada apenas para César. Né? Era um título para César. E ele dá esse título para Jesus. Então, assim, isso é uma posição claramente política de Paulo, de mostrar, olha, o meu Senhor aqui não é César, o meu Senhor é Jesus Cristo. Eu sou servo, sou escravo de Jesus Cristo. Eu não sou escravo de César. Né? Por isso que o Império Romano odiava os cristãos, né? Porque eles não tinham uma postura de bajulação ao governo central. Né? Então, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Mas continuando aqui, pastor Clayton, falando ainda dessa questão dos profetas e dos reis,
a gente vê que também teve um período, pelo menos um período ali de avivamento. E esse avivamento foi no reinado de Joás, que inclusive, se eu não me engano, é a lição 9 aqui da revista, né? Quais são os pontos centrais desse avivamento que trazem uma lição para a gente hoje? O avivamento de Joás, ele se dá, né, porque ele, ele, ele consegue novamente trazer o povo para, digamos assim, um mínimo de preceito bíblico, né? Dificilmente algum dos reis de Israel conseguiu fazer uma reforma totalmente ampla, né? Sempre houveram alguns resquícios de uma coisa ou outra que não deu muito certo, mas a reforma de Joás, né, foi uma das reformas mais completas que teve, junto com Joás e Ezequias, né? Joás, ele foi ameaçado de morte quando era ainda um bebê, né? E aí o sacerdote, o Joiada, adotou ele, né? E criou ele. E acredita-se que seja essa influência forte do Joiada, que era um homem muito zeloso, muito crente, né? Muito temente a Deus, conhecedor da lei, provavelmente foi a influência de Joiada sobre a vida de Joás que fez com que ele tivesse esse temor para com Deus, né? E conseguisse, então, logo muito jovem, né? Quando ele assumiu o reinado, ele começou a reforma dele, né? E aí uma das coisas interessantes que acontecem na reforma dele é a redescoberta do livro da lei, né? O livro da lei estava esquecido, abandonado, né? Nem cópias não tinha mais, né? Ninguém sabia mais ao certo como era a coisa. Mas aí, através da descoberta do livro, né? Então ele tem uma profunda convicção de que ele precisa voltar-se para Deus, né? Ele não aponta erros para A, B ou C, ele mesmo se reconhece como alguém que estava longe de Deus, né? E ele quer levar então a lei mosaica ao pé da letra. Ele mesmo lê a lei e manda que essa lei seja lida para o povo, né? Mas para além disso, né? Ele reorganiza o tempo, né? Ele reorganiza o sacerdócio, ele desfaz todo o culto idólatra que havia. O templo de Jerusalém estava sendo usado para adorar outros deuses, né? E ele tem a força política, né? A força moral, a força política e a força espiritual para desfazer isso aí tudo, né? E ordenar novamente a questão da adoração a Deus, o sacrifício e a Páscoa, né? Então essas coisas novamente elas tomam o seu lugar, mas especialmente ele é zeloso naquilo que a lei mosaica dizia, né? Então ele procura colocar em prática aquilo que realmente está descrito na lei, né? Seja um avivamento que começa pela volta à palavra, né? Isso é um ponto importante que o professor precisa destacar
quando dá essa aula. É. Por último aqui, já deu 1 hora de live, eu queria que você recomendasse, além do seu livro, né? Qual livro que o professor pode buscar? Porque não tem muito comentário bíblico em português sobre o primeiro e segundo reis, né? Mas qual livro que você recomendaria aos professores como um complemento, além, é claro, do seu próprio livro? Nós temos um livro aqui que é do pastor José Gonçalves, né? Que é um livro lançado pela CPAD, onde ele fala exatamente dos profetas Elias e Eliseu, que é um livro chamado Porção Dobrada, né? Do pastor José Gonçalves. E aí nós temos, né, o comentário bíblico do Matteo Henry, que também é lançado pela CPAD, né? E nós temos também aqueles livros clássicos, né? Que é o Gruden, né? Que nos ajuda muito sobre isso, né? Nós temos um livro muito bom também que é lançado pela CPAD, é o livro do Eugênio Merrill, né, que é História de Israel no Antigo Testamento, né? Ele é um livro assim um pouco mais devocional, mas ele traz ensinamentos muito preciosos, né, sobre essa questão aí toda. Aí, claro, nós temos aqueles clássicos, né, da editora Vida, temos aqueles clássicos aí das editoras das igrejas históricas, né, que podem ajudar. Mas eu destaco aqui, né, esses livros que são lançados pela editora CPAD. Né? Eu vou dar 2 da editora Vida Nova, Edições Vida Nova, né? Um é o Primeiro e Segundo Reis, Introdução e Comentário. Eu deveria ter colocado aqui do lado, mas não vou procurar agora. Mas o nome é Primeiro e Segundo Reis, Introdução e Comentário. E o autor é o Donald Eastman. Donald Eastman. É da coleção Série Cultura Bíblica, capinha vermelha, né? É um livro excelente, um pouco mais técnico. O pastor recomendou, por exemplo, Matthew Rain. É um texto muito devocional. Aqui você vai ter um texto mais exegético. É bom você ler os dois, porque um complementa o outro, né? Um ajuda. E um que eu recomendo também, também da Vida Nova, é o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento. É claro, todo o Antigo Testamento, é claro, vai ter aqui Primeiro e Segundo Reis. Um dos comentaristas é o John Alton e o Victor Matthews. São 2 grandes especialistas em Antigo Testamento. E o enfoque aqui é cultural. É você entender o contexto cultural ali do texto. Então, assim, é isso que eu sempre indico. Pega um comentário que trate o contexto cultural, um comentário mais exegético, como esse da Vida Nova, complemente com um comentário devocional, como o pastor já recomendou aqui do Matthew Henry, ou um livro específico sobre Elias, Eliseu, como esse livro do pastor José Gonçalves. E aí você vai complementando a sua aula, vai tendo objetos de pesquisa, porque o professor tem que ir muito além do que está na revista, até porque a revista está sendo escrita pensando no público geral. E o professor não é público geral. O professor tem que estar acima da média do público geral, até porque ele é um transmissor de conteúdo e conhecimento, e ele precisa estar acima aí da média da sua classe, né? Porque senão ele que tem que estar sentado para aprender com os mais alunos. É claro que ele vai aprender estudando e se preparando para a sua aula. Então, deixo essa dica aí também, junto com essas causas do pastor Clayton. Pastor, obrigado pelo tempo. Foi muito bom aqui a conversa.
Em outra oportunidade a gente volta aí a conversar sobre outros assuntos. Só reforçando aqui para o pessoal, o livro do pastor Clayton é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Pessoal, toda vez que eu recomendo aqui, o pessoal, onde eu compro? Você vende? Eu não vendo o livro, pessoal, não mande mensagem para mim. Eu acho que nem o pastor Clayton vende o livro dele. Não vendo. Basta você entrar em contato pelo telefone da CPAD ou no site da CPAD ou nas livrarias da CPAD, que tem em várias partes do país, e você compra o livro, tá? Ou na Amazon. Ou ainda eu ia falar, né, o Kindle. Acho que hoje o Kindle é uma coisa muito, muito prática, né? O Kindle nos poupa de ter a vaidade de ter uma biblioteca, né? Então ele nos ajuda. O Kindle, eu gosto sempre de dizer que o Kindle nos ajuda a ser mais crente, porque tira a vaidade da biblioteca. E assim, quem não tem um aparelho Kindle, é só baixar o aplicativo Kindle no seu celular. Exatamente, celular, tudo. Celular, tablet, você pode baixar o aplicativo e aí você... E se eu não me engano, é R$ 11 o livro para o Kindle. Baratinho. Muito barato, então custa menos que um lanche hoje. Então você vai lá e tem aí como aproveitar bastante. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. A gente teve aqui uma boa audiência. Obrigado mais uma vez, pastor Clayton. Saudações finais, por favor. Eu que agradeço você aí, Gutierrez, né, pela oportunidade de a gente estar expressando um pouco do pensamento e também, né, incentivando os nossos irmãos a estarem na escola dominical, comprarem a lição e o livro, que com certeza serão muito abençoados, né? E tenho certeza que tanto a lição quanto o livro, ele foi escrito com oração, com busca do coração de Deus, né? Claro, como nós somos humanos, pode conter talvez alguma palavrinha, algum erro aqui e ali, né? Mas no geral foi escrito com o propósito de abençoar, né? De enriquecer espiritualmente os nossos irmãos. Então, agradeço mais uma vez a você, Gutierrez, né? Você é um amigo que eu prezo muito, e é sempre uma satisfação imensa quando a gente pode estar com você aí. Um grande abraço. Um abraço, pastor. Deus abençoe a todo mundo. Tchau, tchau.